Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Senhor, aqui tua palavra está lida, Pai, mas dependemos totalmente do teu Santo Espírito para aplicar essa palavra nos nossos corações. E clamamos a ti, ó Deus, em nome de Jesus, que os nossos corações sejam terrenos férteis, para que a tua palavra possa frutificar. Deus, nós dependemos completamente do Senhor, e se o Senhor não falar, ó Deus, de nada adianta eu proferir qualquer discurso. Por isso, pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quando estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de um tempo, logo nos meus primeiros anos de convertido, e comecei a frequentar a reunião da mocidade. Os irmãos não sabem disso, mas eu entrava em pânico de pensar que o dirigente da reunião pudesse chegar e falar assim: Rubens, ora para a gente, por favor. Me dava um frio na barriga que só passava quando ele dizia assim: alguém que sentir no coração pode orar. Você deve adivinhar, eu nunca senti no coração. Nunca. Eu fugia mesmo de orar. E na minha cabeça eu ficava pensando assim: poxa, tanta gente aqui, que é jovem também, mas é velho de igreja, que sabe orar muito melhor do que eu. Então eu não vou orar. E aí eu me fingia de morto, sabe, irmãos? Ficava ali naquela, quem me via de olho fechado falava assim: nossa, quanta devoção. Não, era medo mesmo. E esse medo que eu sentia é compartilhado por muitos aqui, não é? Seja honesto. Seja honesta. Então, de onde que vem esse medo? Esse medo vem de uma armadilha que a nossa mente nos prega e que nos aprisiona muitas vezes, e faz com que a gente deixe de orar em público, ou mesmo fazer qualquer outra coisa em público, que é o medo de errar na frente das outras pessoas, e a outra é a mania que a gente tem de se comparar com as outras pessoas. Então, o medo de errar na frente das outras pessoas, e a comparação que a gente faz com as outras pessoas, nos faz ter medo de nos colocar na presença de Deus em oração. E o curioso é que quando a gente faz assim, quando a gente pensa a oração como uma espécie de performance pública, a gente esquece com quem que a gente está falando. A gente, de certa forma, na nossa cabeça, a gente deixa de se dirigir ao Pai e passa a se dirigir ao público que está à nossa volta, que vai ouvir a nossa oração. Mas repara, o público vai ouvir a nossa oração, mas a nossa oração está sendo dirigida a Deus. E sabe o que é muito curioso? É que essa forma de pensar a oração é exatamente a maneira que o Senhor Jesus ensinou que nós não devemos orar. Dá uma olhada, volta aí no versículo 5 e vê o que diz. Diz assim, olha: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que é que o Senhor Jesus está ensinando? Ele está dizendo que se o objetivo da nossa oração for impressionar as pessoas, vai acontecer um negócio no nosso coração, a gente vai se tornar muito hipócrita, porque a nossa oração cada vez mais vai ser no sentido de impressionar essas pessoas e mostrar para essas pessoas: olha como ele tem intimidade com Deus, olha como ele ora bonito, nossa, que pessoa espiritual. É isso que o Senhor Jesus está fazendo. E sabe o que vai acontecer como resultado? A gente vai receber o aplauso das pessoas, mas o silêncio do Pai. É duro, né? Porque quando a gente dirige a nossa oração não ao Pai, mas às pessoas, a gente recebe somente
aquilo que as pessoas nos têm para dar. Reconhecimento, louvores, mas Deus vai ficar completamente calado e alheio àquilo que a gente disse. O texto que a gente acabou de ler, que está, em Mateus 6, de 9 a 15, é um texto bastante conhecido, a oração do Pai Nosso. Mas eu queria começar lembrando do texto paralelo que está lá em Lucas, no capítulo 11. Lucas, no capítulo 11, diz que Jesus estava orando, e quando ele terminou a oração, um discípulo falou assim para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Ele estava vendo que Jesus era um rabino, e um rabino de oração. Falou: Senhor, ensina-nos a orar, da mesma forma como João Batista fez com os discípulos dele. E é interessante a gente prestar atenção no que ele estava pedindo. Ele disse: Senhor, ensina-nos a orar, e não: Senhor, dá-nos uma oração. Isso significa que nós não podemos tratar o Pai Nosso como uma espécie de mantra que deve ser repetido mecanicamente. Fazer isso é incorrer em outro erro que o Senhor Jesus Cristo disse que a gente não deveria cometer. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo que a gente está lendo. Diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Olha que coisa curiosa. Se a gente não pode usar da hipocrisia dos religiosos judeus que oravam teatralizando, a gente também não pode usar das vãs repetições dos religiosos gentios. As repetições eram uma prática bastante comum na época de Jesus, nas religiões pagãs, nas religiões politeístas. O que eles acreditavam? Que se eles escolhessem as palavras certas e repetissem essas palavras incessantemente, eles iriam de alguma forma comover o coração da divindade deles. E a divindade, então, lhe seria favorável. Essa era a crença. Se você quiser um exemplo disso, é só voltar no desafio que Elias fez aos profetas de Baal. Você lembra? O texto lá, que está lá em 1 Reis 18. O texto diz que os profetas de Baal ficavam repetindo, pulando e dançando ao redor do altar, dizendo: ah, Baal, ajuda-nos! Ah, Baal, ajuda-nos! Ah, Baal, ajuda-nos! Eles achavam que essa é a palavra certa, que Baal ia responder. Elias começa a zombar deles. Não, fala mais alto, clama mais alto. Às vezes Baal saiu de férias, às vezes Baal está ocupado. Não, vai mais. E eles ficaram a manhã inteira repetindo. O que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Então, Jesus está nos ensinando que o Pai Nosso não é um conjunto de palavras para ser repetida mecanicamente, como os profetas de Baal fizeram. O teólogo holandês William Hendriksen, ele lembra para a gente que o Pai Nosso ele é um modelo, ele é uma espécie de estrutura, um parâmetro, cujas características é que devem inundar as nossas orações. John Stott ele fala um negócio ainda mais bonito, ele diz assim, olha, que em oposição à oração dos judeus, que era hipócrita, e à oração dos gentios, que era mecânica, a nossa oração deve ser sincera em oposição à hipocrisia, e completamente refletida, pensada, para que a gente não seja mecânico. As palavras, meus irmãos, a gente tem que lembrar que os pagãos, eles pensavam em repetir palavras certas para comover o coração da divindade. A gente tem que lembrar que as palavras, para o nosso Deus, elas têm muito menos importância do que o nosso coração sincero quando a gente se derrama na presença de Deus em oração. As palavras têm um peso muito menor. Não estão acreditando em mim, não? Olha o que diz o versículo 6. Olha que coisa linda. Diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. O que Jesus está dizendo? A gente está muito preocupado em falar as palavras certas, para que Deus ouça as nossas palavras e então responda às nossas orações. Mas o texto não está falando que Deus está ouvindo, o texto está falando que Deus está nos vendo. Deus vê. E glória a Deus, porque ele continua dizendo, olha, não vos assemelheis, no versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe os peçais. Então, ainda que a gente não consiga expressar com palavras o que a gente deseja, o nosso Deus já sabe, porque Ele vê o nosso coração. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. O Pai que vem em secreto vai te recompensar. E o mais legal disso está em Romanos 8, 26, que a gente chega à conclusão que nenhum de nós sabe orar.
Aí você fala assim, nossa, mas o pastor ora bonito, e ora mesmo. Mas você fala assim, eu digo, pastor, o senhor não sabe orar. Pensa numa pessoa que ora bonito. Eu gosto muito das orações do Olívio também. Né? Fabrício também curte, né, Fabrício? Porque nós, como ora bem, a gente tem essa mania de ser sommelier de oração dos outros, né? A gente fica, essas orações têm notas de espiritualidade, com um saborzinho assim ao fundo, né, de devoção. Deus não está atento para as palavras bonitas, Deus não está comovido com palavras bonitas, Deus está olhando o nosso coração, porque Ele sabe que a gente não sabe orar. E mais, Ele nos provê completamente o socorro para a nossa necessidade de não saber orar. Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Glória a Deus. Dito isso, vamos para a oração que o Senhor Jesus, então, nos ensina. O modo de orar, a estrutura de orar. E a gente vai ver que ela está dividida em... Eu vou dividir a oração em 3 fundamentos. Deus é Pai, Ele é nosso Pai e Ele está no céu. 3 pedidos que se referem à pessoa de Deus. Seu nome, seu reino e sua vontade. E 3 pedidos que se referem às necessidades humanas. O pão de cada dia, o perdão dos pecados e a proteção contra o mal. Vamos primeiro para os fundamentos. Eu acho muito interessante, a gente em família almoçando, às vezes estavam os nossos sobrinhos, e os nossos sobrinhos ainda eram pequenos, os sobrinhos de Miriam, né? E tinha um sobrinho que, criado na igreja, ele fazia uma oração muito formal, e a gente achava muito engraçado, porque ele sempre abria a oração dizendo, amantíssimo Deus. Eu falei, meu Deus, é uma criança. Você é uma criança, menino, ora como criança. Mas ele ouvia e ele repetia. Né? Eu conheci um pastor que ele orava de Gênesis ao Apocalipse. E ele começava dizendo assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É bonito. E tudo isso que você está falando é verdade. Deus é amantíssimo mesmo e Deus é Deus de gerações. Mas Jesus, ele começa a oração de um modo tão simples e tão íntimo. Ele diz, Pai. 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 Isso é muito legal, porque o Evangelho de João, né, no capítulo 1, diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Jesus, irmãos, nós somos adotados como filhos. Nós que éramos inimigos de Deus, nós que éramos pecadores, nós que viramos as costas para Deus, a gente que não queria saber dele, quando a gente se achega a Jesus, arrependido de nossos pecados, nós temos a certeza que por causa da morte dele na cruz, nós temos os nossos pecados perdoados, e nessa hora acontece um processo de adoção. E o mais louco de tudo é que quando a gente resolve adotar, isso está nas estatísticas, tá, gente? Quando os pais resolvem adotar filhos, eles começam a escolher características específicas. A idade é importante, né? O fenótipo, a aparência é importante. Mas olha quanta gente estragada que Deus escolheu para ser os filhos dele. Porque você e eu somos assim bonitinhos, cheirosinhos, banhozinho tomado, passamos um perfume, mas isso tudo você sabe, que lá no fundo você esconde, como diz o pastor Jeremias, uma caverna de horror, que você não quer que ninguém veja. Você sabe a feiura e eu sei a feiura do meu íntimo. E eu olho para Deus e falo, Senhor, é muita misericórdia o Senhor ter escolhido a mim, porque eu não mereço, mas o Senhor nos escolhe e diz, filho, filho. E aí Jesus começa a oração dizendo, Pai. E Gálatas 4, 6 vai mais além. O apóstolo Paulo diz que a gente pode clamar ainda com mais intimidade. Ele diz que a gente pode clamar, Abba, Pai, Paizinho, meu Pai, meu Pai. Olha como a gente pode se dirigir ao Deus Todo-Poderoso, Deus do Universo. Mas Ele, além de ser nosso Pai, Ele também é nosso. Isso significa dizer, né, e reconhecer que fazemos parte de uma comunidade. Nós somos uma coletividade, gente, alcançada pela graça de Jesus. John Stott tem uma frase muito bonita, ele diz que em Cristo, nós não apenas pertencemos a Deus como filhos, mas nós pertencemos uns aos outros como irmãos. Glória a Deus. Olhando para nós aqui nesse lugar, quando eu olho aqui, eu fico pensando que realmente
aquela promessa feita a Abraão, né, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, ali significava clãs, nações, né? Olha quanta gente diferente, que é chamada por Deus, que é amada por Deus, que é adotada como filho e que agora são irmãos. Nós somos a família de Deus na terra. Por isso, quando nós estamos em outro estado, e às vezes até em outro país, né, Fabrício e André foram para outro país e foram em culto à igreja lá. É curioso que a gente está numa terra estranha, uma língua estranha, um povo estranho, um povo diferente, e a gente tem uma sensação mais estranha ainda, mas muito gostosa de pertencimento. Sabe por quê, irmãos? Ainda que você seja sozinho, ainda que você não tenha familiar nenhum, e esse discurso de família que pode te deixar numa situação assim, constrangida e sem entender do que a gente está falando. O Salmo 68, 6 diz que Deus faz que o solitário habite, viva em família. Nós somos a família, somos irmãos uns dos outros. Por isso, podemos orar e devemos orar uns pelos outros. Senhor, abençoa o meu irmão. Senhor, abençoa a minha irmã. Senhor, abençoa a André que está indo para a China. Senhor, então a gente vai orando uns pelos outros, porque a gente vai orando pela nossa família. Ele é Pai, Ele é nosso, mas Ele também está nos céus. O fato da gente ter intimidade, poder clamar Abba Pai, não pode desviar a nossa atenção de que com quem a gente está falando. A gente está falando com Deus Todo-Poderoso, cuja voz, cuja palavra trouxe todas as coisas à existência. Ele é aquele a quem os anjos clamam constantemente: Santo, Santo, Santo. Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ele é o Deus criador e mantenedor de absolutamente tudo. É diante dele que Paulo clama, completamente extasiado e perplexo, em Romanos 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Paulo está clamando. E no versículo 36, ele conclui com algo que a gente cantou aqui. Ele diz assim, olha, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Ele é nosso Pai, mas ele é esse Deus Todo-Poderoso, Senhor do universo, dono de tudo, que governa absolutamente tudo, que tem tudo sob o domínio das suas mãos. Reconhecidas essas três condições, que Deus é o nosso Pai, e que Ele habita os céus, que Ele é o Altíssimo, a gente vai passar para os três primeiros pedidos, mas note que em João 4,34, Jesus diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Por isso que Ele nos ensina, discípulos dEle, a manter a mesma prioridade, que a nossa comida seja fazer a vontade do Pai. Por isso, quando iniciamos a nossa oração, o Senhor Jesus está nos ensinando, olha, quando a gente começa a orar, lembra de que o Pai tem um monte de coisa para realizar na terra. O Pai tem um monte de coisa para fazer na terra. Então comece falando, santificado seja o teu nome. O teu nome. Orar não é apenas colocar na presença de Deus com aquela lista de pedidos. A gente sabe, né, gente? A gente às vezes chega para Deus como uma espécie de lista de supermercado, assim. Deus, lembra disso, lembra daquilo, né? Aí a gente esquece, a gente vai falar, não, Deus, tem mais isso aqui, ó, isso. Então a gente enche Deus de pedidos e despeja. Aí para a gente não se sentir muito egoísta, a gente ora pelo irmão, né? Tem a Maressa também, Senhor, que está precisando daquilo outro. Tem a dona Ruth, Senhor, que está precisando daquilo outro. E a gente vai lembrando. Mas é meio que de sem graça que a gente está de ter pedido muito. A oração começa, Jesus diz, começa a oração engrandecendo a Deus. O hino 128 nos lembra disso, que a gente não pode perder de vista. Que ele diz assim, olha, preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. É a hora que a gente está diante do Altíssimo, que a gente pode comungar da presença do Todo-Poderoso. Portanto, santificar o nome de Deus significa reverenciá-lo, honrá-lo e glorificá-lo. Colocá-lo separado, gente, santo, acima de todos os nomes. Deus já é santo. Deus já é santo, mas quando nós oramos assim, nós estamos reconhecendo que o seu nome está acima de tudo. A oração do Pai Nosso nos estimula a orar como aquela canção do Paulo César Baruch, que ele diz assim, eu acho linda essa canção, ele diz assim, que o teu nome
seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, de te amar como o Senhor é. Santificado seja o teu nome. Que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Olha que oração linda. Olha que oração linda. É uma oração de quem reconhece que há Deus, que há o Pai, que há o Filho e que há o Espírito Santo. Seja toda a glória. Precisamos orar assim até que chegue o dia em que profetizou o profeta Abacuque, lá no capítulo 4, versículo 12, que ele diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas como as águas vão cobrir o mar, irmãos? Pouco a pouco, as águas, a maré não vai enchendo? Você já chegou na praia cedinho, a maré está vazia. E você coloca essa cadeira ali e fala, aqui eu vou ficar tranquilo. Aqui eu vou ficar tranquilo. Começa ali a bater um papo, tal. Do nada, você nota que a água vai chegando perto de você. E daí você não quer, né? Você está achando água fria, você vai se afastando dela, não é isso? É isso que vai acontecer, gente. A glória de Deus vai encher a terra, do jeito que as águas cobrem o mar. Da mesma forma. E a gente tem que ser participante disso. Por isso que Jesus está nos ensinando, ore para que o nome de Deus seja santificado na terra. Ore mais. Fala assim, venha o teu reino. E é curioso que em Mateus 3, né, no versículo 2, João Batista anunciava a vinda de Jesus Cristo dizendo o seguinte, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E os judeus imaginavam que a chegada de um rei, né, seria assim, um rei poderoso, um rei que os livraria da opressão romana, que instauraria um reinado de paz e de prosperidade para o povo de Israel. Era isso que eles imaginavam. Eles tinham uma visão limitada sobre o rei e sobre o seu reino. Imaginavam um rei com poder bélico e político. Mas Jesus não veio instaurar um reino para abalar a estrutura geopolítica da terra. Jesus veio instaurar um reino para saquear o inferno, irmãos. Para saquear o inferno. 1 João 5,19, a gente lê que o mundo jaz no maligno, e a palavra grega usada para mundo ali é aion, que é um sistema que é dominado pelo diabo. Esse sistema, gente, é composto de filosofias, ideologias, ideias, regras, comportamentos, atividades, que existem, sabe para quê? Para esconder Deus e para erigir um altar para nós, para os homens. É uma espécie, nós vivemos repetindo a Torre de Babel. Olha, só olhar para o mundo à sua volta. Se você está duvidando de mim, presta atenção no mundo à nossa volta. A gente vai perceber que o sistema foi criado para alimentar o nosso desejo egoísta de ter e de ter. Se seguirmos esse sistema, a gente pode até ganhar o mundo, mas como diz o Senhor Jesus Cristo, a gente vai perder a alma. Todos acham que são livres, que são donos do seu próprio nariz e que fazem escolhas livres. Mas quando a gente escolhe, a gente acaba percebendo que a gente está escolhendo coisas de um sistema que deixa Deus do lado de fora. E esse sistema é chamado na Bíblia de Império das Trevas, mas glórias a Deus, porque em Colossenses 1,13 diz que o povo de Deus foi resgatado, foi tirado, foi transportado desse Império das Trevas, desse sistema corrupto e corruptor, para o reino do Filho do seu amor. E os participantes desse reino precisam orar, venha o teu reino, Senhor, governe sobre mim. E quando a gente diz governe sobre mim, não é uma coisa fácil. Na reunião do PG sexta-feira, a Eliana estava até falando disso, né, Eliana? Você falou assim, tem 11 anos que eu oro tentando fazer rendições de partes da minha vida a Deus. E como é difícil quando Deus chega para governar algumas partes da nossa vida. A gente rejeita, a gente diz não. Não, Deus, aqui não, deixa quietinho, isso aqui é legal, isso aqui eu gosto. É o meu, sei lá, um pecadinho de estimação, sabe? É o meu pet, deixa ele aqui, a gente não quer ceder. E é muito louco isso, porque Jesus nos ensina a pedir, venha o teu reino, e mais, ele diz assim, faça-se a tua vontade, a gente deve, que ele fala assim, que ela seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Imagina, irmãos, como é que a vontade de Deus é feita no céu. Deus diz uma palavra e os anjos se apressam em realizá-la. E é isso que a gente está orando. Senhor, que a sua vontade seja feita, que a sua vontade seja o norte para as nossas vidas, que a gente não se mova nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, sem conhecer a tua vontade.
É isso que Jesus Cristo está dizendo que a gente deve orar. E a gente sabe que fazer a vontade de Deus não é uma tarefa fácil. Sabe por quê? É só lembrar dos nossos pais Adão e Eva. Quando eles desobedeceram a Deus e tomaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam dizendo para Deus, Deus, a partir de agora, eu assumo as rédeas da minha vida. A partir de agora, eu defino o que é bom, o que é ruim. A partir de agora, eu defino o que é certo, o que é errado. Dá licença, Deus, agora eu toco a minha vida. De lá para cá, o que a gente passou a conhecer, gente? Olha para o mundo, olha para o mundo. Esse é o mundo feito à nossa imagem e à nossa semelhança. Esse é o mundo dos homens, o mundo de gente que quis a autonomia de Deus. É o nosso mundo. E a nossa forma de construir o nosso mundo é como se a gente gritasse o tempo inteiro, seja feita a minha vontade. Porque onde a gente chega, a gente quer que a nossa vontade prevaleça. E aí, o que vem disso? Mentira, traição, roubo, adultério, homicídio, guerra, exploração predatória do outro, da natureza. Eu poderia enumerar uma lista gigante aqui. Mas esse é o nosso mundo. O mundo que a gente, longe de Deus, construiu. Pai, seja feita a tua vontade. E aí, depois que Jesus mostra qual deve ser a primazia, né? O que deve ser prioridade da nossa oração, que é glorificar a Deus, glorificar o nome dEle, pedir que o reino dEle venha, fazer a vontade dEle, que a vontade dEle seja feita na terra, que nós, como pessoas, a gente possa participar desse plano de Deus na terra. Aí Jesus diz, começa a pedir pelas necessidades humanas. Ele vai dizer o seguinte, olha, peça pelo pão diário, peça pelo perdão dos pecados e peça proteção contra o mal. Aqui a gente aprende que o Pai trata o nosso passado, perdoando os nossos pecados. O Pai cuida do nosso presente, provendo nossas necessidades diárias. Mas o Pai também guarda o nosso futuro, livrando-nos do mal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Jesus Cristo diz. Talvez o modo de vida que a gente tenha, que as pessoas desse auditório, né, todos nós aqui temos, a gente tem certa dificuldade de entender essa oração. A gente tem remuneração mensal, a gente tem pagamento de férias, 13º salário, alguns têm participação dos resultados, participação dos lucros. Então, de certa forma, a gente não consegue entender como o israelita entendia o que era o pão nosso de cada dia. Aquelas pessoas para quem Jesus estava ensinando, aqueles discípulos dele, eles não tinham certeza sobre como seria o seu dia. Porque eles não tinham essas coisas que permitissem eles planejarem o dia e muito menos planejar o futuro. E Jesus está falando com eles, orem o Pai, porque o Pai cuida de vocês. Assim como o Pai, no deserto, alimentou os pais de vocês com o maná do deserto, diariamente caindo sobre eles, lembra de pedir ao Pai que o Pai vai prover as suas necessidades diárias. É provável que a nossa geração precise aprender algo diferente orando o pão nosso de cada dia. Por causa dessas nossas certezas ligadas aos sistemas de remuneração que a gente tem, a gente muitas vezes esquece de quem é o provedor das nossas vidas. Muitas vezes a gente acha que a comida chega na nossa mesa por causa da nossa capacidade de trabalho, por causa da nossa competência, por causa das nossas qualificações e porque a gente tem um bom emprego. Lembre, irmãos, Deus é o provedor da vida. Deus nos dá saúde, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá competência, Deus nos dá força para o trabalho. Em última análise, Deus é que coloca o pão de cada dia na nossa mesa. Mas a oração ensina também a olhar para o lado, porque ele diz pão nosso, e não o meu pão apenas, o pão nosso. Isso significa que a gente pode ser e deve ser a resposta da oração daqueles que acordam de manhã e não sabem se vão ter alguma coisa para comer ao longo do dia, que não sabem se vão ter o pão diário. Então, quando essa pessoa está orando a Deus, o Pai Nosso, e está dizendo, Pai, dá-nos o pão hoje, quando Deus levanta você e me levanta para ser resposta a essa oração, a bênção de Deus chega a essa mesa a partir das nossas mãos. Que sejamos mãos de Deus também, para prover a necessidade daqueles que não sabem
como será o seu dia. Jesus continua dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas. Significa que Deus trata o nosso passado. Se há uma certeza que a gente tem, gente, é que todo mundo aqui é pecador. Não se sinta ofendido não, quem fala isso é Romanos 3:23, tá? Então se ofende com Paulo. Paulo diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esses pecados fazem com que a gente se afaste cada vez mais de Deus. Esses nossos pecados colocam um abismo gigante entre nós e Deus. E muita gente que não se arrepende e que não pede perdão e que não se apropria do perdão que há em Jesus Cristo, chega à velhice, muitas vezes, carregando uma carga pesadíssima, que é a carga do passado, de remorso, de tristeza, de frustração, de relacionamentos rompidos. Você deve conhecer gente assim, que às vezes chega ao leito de morte, completamente desesperado, porque não encontrou perdão, porque não se arrependeu, porque não se apropriou do perdão de Deus, e aquela carga toda vem com ela a vida inteira. O Romanos 3:24, que é o que complementa esse que nós dissemos, né, que todos pecaram, diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Irmãos, há perdão para os nossos pecados, por piores que eles sejam. Às vezes a gente olha para o irmão do lado da igreja, e a gente pensa assim, nossa, esse irmão é tão espiritual, ele merece mais estar diante de Deus do que eu. Esquece isso. Esse irmão é tão pecador quanto você. Esse irmão precisou do mesmo perdão. Esse irmão está aqui diante de Deus não porque ele merece, mas por causa de Jesus Cristo, por causa da graça de Jesus Cristo. Por isso Jesus diz, Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas Jesus diz mais, que nós somos perdoados à medida em que a gente perdoa os outros. Em Mateus 18, Jesus conta uma história interessante em resposta a Pedro. Pedro pergunta assim, Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? Pedro já estava preocupado. Ensinou o Pai Nosso, né? Falou assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então tem um condicionante. Aí Pedro fala, tá, Senhor, então quantas vezes eu devo perdoar? 7? 7 era o número da perfeição, né? Em Israel. 7? Aí Jesus fala assim, Pedro, não, 70 vezes 7. Gente, Pedro era de humanas. Ele... 70? Mas, Senhor, isso é muito. Isso é muito. Para ele era um número infinito. E aí Jesus então conta uma história de um camarada que devia uma quantia incalculável, impagável ao rei. E o rei então entra para a prestação de contas e vai cobrar a dívida dele. E ele se coloca na presença do rei e pede clemência. Pede clemência. O rei então se compadece dele e perdoa as dívidas dele e o despede em paz. Quando ele sai da presença do rei, Jesus diz que ele vai e encontra uma pessoa que devia uma quantia ínfima, irrisória, comparada à que ele devia. E essa pessoa faz a mesma coisa que ele fez. Por favor, perdoa minha dívida. Perdoa minha dívida. Sabe o que ele faz? Ao invés de se inspirar no que ele acabou de ver, ele manda prender aquele homem até que ele pagasse a sua dívida. O rei, sabendo disso, rapaz, o rei ficou bravo. O rei chama ele de novo, manda buscar aquele cara. E o rei diz para ele, servo mau, servo malvado, né? A palavra que está aí na palavra de Deus. Eu lhe perdoei aquela dívida impagável, porque você me suplicou. Você não deveria fazer o mesmo. E então entrega ele para os verdugos, para ele ser torturado até que ele pagasse as dívidas. E Jesus diz assim, olha, é assim que o Pai Celeste vai fazer com vocês, se vocês não perdoarem aqueles que pecam com vocês. No Pai Nosso, Jesus nos convida a olhar em perspectiva, e chegar à conclusão que que as ofensas que os outros nos fazem, elas são completamente irrelevantes perto das ofensas que Deus nos perdoou. Deus nos perdoou uma dívida impagável. O que custa para a gente perdoar dívidas que são pagáveis? Então Jesus disse, olha, peça perdão ao Pai, mas perdoe também. Seja movido por esse coração, não é, do Pai, seja um perdoador. E ele disse mais, né, ele conclui dizendo, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós queremos libertação. Isso significa que Deus guarda o nosso futuro. Você sabe, irmãos, que viver
não é uma coisa assim tão fácil, principalmente nesse mundo construído por homens, a nossa imagem, a nossa semelhança. A gente é cercado por inúmeras tentações e dentro da gente tem um monte de tentação. Mentir para conseguir alguma vantagem ou se livrar de algum dano, cobiçar aquilo que não é nosso, invejar a vida real ou virtual, nos Instagram da vida, né, dos outros, pegar aquilo que não nos pertence, ofender as pessoas, tirar proveito da necessidade do outro para explorá-lo, juntar-se com outros para falar mal de alguém, cultivar uma vida egoísta e só pensar no próprio sucesso, murmurar contra Deus quando passamos por dificuldades. Você sabe que se a gente juntar aqui, a gente fizer um brainstorming, a lista é gigante. É muita tentação. São muitos motivos e razões que a gente pode cair. Por isso Jesus está dizendo, olha, peçam isso a Deus, peça a Deus que livre vocês das tentações, que livre vocês do mal. Isso é tão sério que o próprio Senhor Jesus Cristo orou por nós. Em João, no capítulo 17, na oração de Jesus, ele diz assim, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço, Pai, livra-os do mal. Livra-os do mal é a oração de Jesus por nós. Porque Jesus sabe, ele viveu no mundo, ele viveu na nossa pele, e ele sabe, ele foi tentado em todas as coisas sem pecar. Mas ele sabe o risco que a gente corre de cair, de se afastar de Deus, de se sentir culpado por causa daquele pecado. Você deve ter falado alguma vez para você mesmo, Deus não vai me perdoar dessa vez. Estou pecando de novo na mesma coisa. Estou falhando no mesmo. Não é possível. Já são 10 anos repetindo o mesmo pecado. E Jesus está dizendo, perdoa e livra do mal. Então a gente tem que pedir a Deus para livrar a gente do mal. Em 1 Coríntios 10, 13, diz uma coisa abençoadora, que juntamente com a tentação, Deus nos proverá livramento, de maneira que possamos suportar a tentação. Gente, isso é bênção demais, porque a gente não consegue com as próprias forças, você deve ter experimentado inúmeras derrotas da sua vida quando você confiou em você mesmo. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o Espírito Santo de Deus, que o Deus Todo-Poderoso, se achega a gente e nos dá ferramentas para que a gente possa vencer a tentação. E o curioso é que às vezes essas ferramentas são o irmão. Às vezes a gente está pensando em pecar em alguma área da nossa vida. Aí um conselho de um irmão faz a gente desviar da tentação. O pastor Jeremias, uma vez eu estava no retiro, ele contou uma coisa muito engraçada. Ele falou como Deus nos dá ferramentas para nos livrar da tentação. Diz que um irmão da igreja estava passeando, fazendo aquele passeio no calçadão, e viu uma mulher muito bonita, trajando, aqueles trajes bem sensuais, e o irmão estava naquela tentação de ficar olhando e desejando. E aí passou outro irmão na igreja e buzinou, pam, pam, ei irmão, Deus abençoe. Percebe? Percebe o livramento? O livramento é uma buzina. Então Deus coloca, a gente precisa ficar atento à voz de Deus, porque Deus coloca recursos à nossa disposição, irmãos. Deus coloca meios, Deus coloca a palavra, Deus coloca a oração, Deus coloca o louvor, Deus coloca os irmãos, as irmãs, tem muita coisa à nossa disposição para que a gente se aproprie, para que a gente nos livre da tentação. Gerson Borges, irmãos, é um cantor muito querido. Ele tem uma das melhores descrições do que seja a oração, pelo menos para mim, assim, fala muito comigo. Ele diz que a oração, mais do que uma lista de pedidos, ela é um meio de desfrutar da comunhão com o Pai, desfrutar da comunhão, dessa comunhão desejável, gostosa, desfrutar da intimidade com Deus. E ele diz que a oração é uma forma da gente se achegar ao coração de Deus, da gente habitar de maneira sensível aos nossos sentidos o coração de Deus. E eu queria pedir a Juliana que viesse à frente, porque ela e Daniel. Juliana vai cantar essa música, irmãos, e enquanto ela canta, eu gostaria de verdade que você avaliasse a sua vida de oração. Avalie a sua vida de oração. Pensa um pouco no que precisa ser mudado na sua vida de oração. O quanto você precisa reavaliar a sua relação com Deus, chamá-lo de Pai, lembrar que tem irmãos, dar glórias a Deus, santificar o nome dEle, pedir perdão pelos pecados, pedir que Ele proteja do mal,
viver uma vida na presença de Deus em oração. Eu queria que você avaliasse isso. E a gente costuma esquecer muitas vezes o que a gente pensa, não é, no domingo. É igual dieta, né? A gente pensa, na segunda eu começo, e depois esquece. Eu queria que você usasse o seu bloco de notas, que algumas pessoas usam bloco de notas. E os celulares também têm bloco de notas. Usa isso para te lembrar, irmãos, o que eu preciso mudar na minha vida de oração, para que o Senhor fale comigo na oração, para que o Senhor me preencha, e para que a oração diante do Pai seja um momento de íntima comunhão minha com Ele. E que o Senhor nos abençoe.